nua. Refiro-me ao caso de uma mulher inválida, da mais humilde camada social. Tem cerca de 30 anos e é muito ignorante. Seu olhar nem é fascinante nem dotado daquele poder que os modernos criminalistas chamam irresistível. Mas quando ela quer, seja dia ou noite, pode divertir um grupo durante 1 hora ou mais, com os mais curiosos fenômenos. Tanto amarrada a uma cadeira, quanto segura pelas mãos pelos assistentes, atrai as imóveis e objetos que a cercam, levanta-os, mantendo-os suspensos no ar, como o féretro de Maomé, e faz-los descer novamente com um movimento ondulatório, como se obedecessem à sua vontade. Aumenta ou diminui à vontade o seu peso. Ouvem-se arranhaduras e batidas nas paredes, no teto, no soalho, com muito ritmo e cadência. Em resposta a perguntas dos assistentes, algo como jatos de eletricidade emana de seu corpo e envolve aos espectadores dessas cenas maravilhosas. Desenha sobre cartões que os outros seguram, aquilo que se deseja, figuras, assinaturas, números, sentenças, apenas estirando a mão na direção indicada. Se colocar num canto da sala uma bacia contendo uma camada fina de cal, no fim de algum tempo aí se encontra a impressão de uma pequena ou de uma grande mão, um rosto, de frente ou de perfil, do qual se poderia tirar um molde. Assim têm sido conservados retratos tirados de vários ângulos e os que desejam podem assim fazer sérios estudos. Essa mulher ergue-se no ar, sejam quais forem as amarras que a sustenham. Parece deitar-se no ar como se sobre um colchão, contrariando todas as leis da gravidade. Toca instrumentos de música, órgãos, sinos, tamborins, como se eles tivessem sido tocados por suas mãos ou movidos pelo sopro de invisíveis gnomos. Essa mulher por vezes aumenta a sua estatura de mais de 10 centímetros. Como vimos, o professor Lombroso interessou-se bastante por essa descrição e investigou, cujo resultado foi que se converteu. A Comissão de Milão, que foi a seguinte a experimentar, em 1892, assim diz em seu relatório. É impossível dizer o número de vezes que uma mão apareceu e foi tocada por um de nós. Basta dizer que a dúvida já não era possível. Realmente era uma mão viva que víamos e tocávamos, enquanto, ao mesmo tempo, o busto e os braços do médium estavam visíveis e suas mãos eram seguras pelos que se achavam ao seu lado. Muitos fenômenos ocorreram à luz de 2 velas ou lâmpadas de óleo e as mesmas ocorrências foram testemunhadas em plena luz, quando o médium estava em transe. O Dr. Chorowicz persuadiu Eusapia a visitar Varsóvia em 1894 e as experiências aí foram feitas em presença de homens e senhoras eminentes nos círculos científicos e filosóficos. O relato dessas sessões diz que levitações parciais e completas da mesa e muitos outros fenômenos físicos foram conseguidos. Essas levitações se deram quando os pés do médium eram vistos à luz ou quando eram amarrados e seguros por um assistente ajoelhado debaixo da mesa. Depois das sessões em casa do professor Richet, em 1894, na ilha de Roubaud, fazendo um relatório à Sociedade de Pesquisas da Inglaterra, disse Sir Oliver Lodge. Conquanto os fatos devam ser explicados, sou forçado a admitir a sua possibilidade. Em minha mente não há mais lugar para dúvidas. Qualquer pessoa sem invencível preconceito ou que tenha tido a mesma experiência terá chegado à mesma larga conclusão, isto é, que atualmente acontecem coisas consideradas impossíveis. O resultado de minha experiência é convencer-me de que certos fenômenos geralmente considerados anormais, pertencem à ordem natural e, como um corolário disto, que esses fenômenos devem ser investigados e verificados por pessoas e sociedades interessadas no conhecimento da natureza. Na sessão em que Sir Oliver Lodge leu o seu relatório, Sir William Crookes chamou a atenção para a semelhança entre os fenômenos que ocorriam com Eusapia e os que se davam em presença de Dedeume. O relatório de Sir Oliver Lodge foi combatido pelo Dr. Richard Dixon, então ausente nos Estados Unidos, e,
Como consequência, Eusapia Palladino e o Dr. Dixon foram convidados para uma série de sessões na Inglaterra, em Cambridge, as quais se realizaram em agosto e setembro de 1895, em casa do Sr. Frederick Myers. Essas experiências de Cambridge, como foram chamadas, na sua maioria foram mal sucedidas e alegou-se que a médium foi seguidamente pilhada em fraude. Escreveu-se muito pró e contra, na acesa controvérsia que se seguiu. Basta dizer que observadores competentes recusaram esse veredicto contra Eusapia, e condenaram formalmente os métodos empregados em Cambridge pelo grupo de experimentadores. É interessante lembrar que um repórter americano, por ocasião da visita de Eusapia aos Estados Unidos em 1910, lhe perguntou a queima-roupa se alguma vez havia sido surpreendida em fraude. Eusapia respondeu francamente: muitas vezes dizem-me que sim. O senhor vê, é assim. Alguns dos que estão à mesa esperam truques, na verdade os desejam. Eu estou em transe. Nada acontece. Eles ficam impacientes, pensam em truques, e eu, automaticamente respondo. Mas não é frequente. Apenas querem que eu os pratique. Eis tudo. Isso parece uma engenhosa adaptação de uma defesa, que Eusapia ouviu outros fazerem a favor dela. Ao mesmo tempo há nisso, inquestionavelmente, um elemento de verdade, que é o aspecto psicológico da mediunidade ainda pouco compreendido. Duas importantes observações ainda podem ser feitas em relação àquele caso. Primeiro, como bem indicou o Dr. Leonard Carrington, várias experiências conduzidas com o propósito de repetir os fenômenos por meios fraudulentos resultaram em completo fracasso em quase todos os casos. Em segundo lugar, ao que parece, os assistentes das sessões de Cambridge eram completamente ignorantes da existência e do modo de agir daquilo que pode ser chamado de alavanca ectoplásmica, fenômeno observado no caso de Slade e de outros médiums. Diz Carrington, todas as objeções da Sra. Sedgwick podem ser resolvidas se admitirmos, em certas ocasiões, um terceiro braço, que produz esses fenômenos e que se recolhe ao seu próprio corpo quando esses se realizaram. Agora, por mais estranho que pareça, é justamente essa a conclusão a que conduzem abundantes indicações. Já em 1884 Sir Oliver Lodge viu aquilo que descreve como uma aparência de membros extra, em continuação do corpo de Eusapia muito junto a este. Com essa segurança que muitas vezes a ignorância se permite, o comentário editorial no Jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, no qual foi publicado o relato de Sir Oliver, diz: e absolutamente necessário observar que a continuidade dos membros do espírito com o corpo do médium é, prima facie, uma circunstância altamente sugestiva de fraude. Contudo, posteriores cientistas investigadores confirmam amplamente a suposição de Sir Oliver Lodge. Declara o professor Boutazzi. De outra feita, mais tarde, a mesma mão se colocou sobre o meu antebraço direito, sem fazer pressão. Nessa ocasião não só levei a mão esquerda para o lugar, como olhei, de modo que podia ver e sentir ao mesmo tempo, e vi uma mão humana, de cor natural, e com os meus dedos senti os dedos e as costas de uma mão tépida, nervosa e áspera. A mão se dissolveu, eu vi com os próprios olhos, retraindo-se como se para dentro do corpo da Sra. Palladino, descrevendo uma curva. Confesso que tive dúvidas se a mão esquerda da Sra. Palladino se tinha libertado da minha direita, para alcançar o meu antebraço, mas no mesmo instante fui capaz de provar a mim mesmo que essa dúvida não tinha fundamento, porque nossas duas mãos permaneciam em contato, como de costume. Se todos os fenômenos observados nessas 7 sessões desaparecessem da minha memória, eu jamais esqueceria este. Em 1907 o professor Galeotti viu aquilo que chamou duplo do braço esquerdo do médium. E exclamou: olhem! Eu vejo 2 braços esquerdos, de idêntica aparência.
Um está sobre a mesinha e é tocado pelo Sr. Botas e outro parece que sai de seu ombro, para se aproximar dela, tocá-la e voltar a fundir-se novamente em seu corpo. Isto não é uma alucinação. Numa sessão em julho de 1905, em casa do Sr. Berisso, quando as mãos de Eusapia eram inteiramente controladas e visíveis a todos, o Dr. Venzani e outros presentes viram distintamente uma mão e um antebraço, coberto por uma manga escura que saia da frente e da parte superior do ombro direito da médium. Um testemunho muito semelhante poderia ser dado. Como contribuição para o estudo das complexidades da mediunidade, principalmente de Eusapia, o caso seguinte merece séria atenção. Numa sessão com o professor Morcelli, Eusapia tinha sido apanhada libertando-se da mão do professor e tentando apanhar uma corneta que se achava sobre a mesa. No entanto, ela foi impedida de fazê-lo. Então, diz o relatório, neste momento, quando certamente mais rigoroso era o controle, a corneta foi erguida da mesa e desapareceu dentro da cabine, passando entre o médium e o Dr. Morcelli. Evidentemente a médium tinha tentado fazer com a mão o que a seguir fez mediunicamente. Um esforço tão fútil e tão inútil para fraudar é inexplicável. Não há dúvidas a respeito. Desta vez a médium não tocou, nem podia tocar na corneta, e, mesmo que a tivesse alcançado, não a teria levado para a cabine, que fica às suas costas. Deve ser lembrado que o canto da sala tinha uma cortina, que formava a chamada cabine, isto é, um recinto fechado para reunir força, e que Eusapia, ao contrário dos outros médiuns, sentava-se do lado de fora, a cerca de 30 centímetros, ficando a cortina às suas costas. Em 1895, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas tinha decidido que todos os fenômenos de Eusapia eram fraudulentos e não queria mais contato com ela. Mas no continente europeu grupo após grupo de cientistas investigadores, tomando as mais rigorosas precauções, atestaram os dons de Eusapia. Então em 1908 a Sociedade de Pesquisas Psíquicas decidiu examinar a médium mais uma vez. Nomeou 3 de seus sépticos mais capacitados. Um deles, Sr. W. W. Bagali, membro do conselho, tinha investigado os fenômenos psíquicos por Gabriel Delany mais de 35 anos e, durante esse tempo, com exceção, talvez, de uns poucos incidentes numa sessão com Eusapia, poucos anos antes, jamais havia testemunhado um único fenômeno físico legítimo. Em todas as suas investigações sempre tinha verificado fraudes e nada mais que fraudes. Ainda mais, era um hábil ilusionista. Sr. Everard Fielding, Gabriel Delany, secretário honorário da sociedade, tinha feito investigações por alguns anos, mas durante todo esse tempo jamais tinha visto um fenômeno físico que lhe parecesse conclusivamente provado a não ser, talvez, um caso exceção com Eusapia. O Dr. Edward Carrington, o terceiro nomeado, conquanto tivesse assistido a inúmeras sessões, podia dizer que até assistir uma sessão com Eusapia, jamais tinha visto uma única manifestação de ordem física que pudesse considerar genuína. À primeira vista esse registro dos 3 investigadores parece esmagador para o que pensavam os espiritualistas. Mas nas investigações de Eusapia Palladino esse trio de sépticos teve seu aterlou. A história completa de sua longa e paciente pesquisa desse médium em Nápoles encontra-se no livro do Dr. Edward Carrington Eusapia Palladino e seus fenômenos, Eusapia Palladino under Phenomena, 1909. Como prova da cuidadosa investigação dos cientistas do continente, devemos lembrar que o professor Morcelli observou nada menos que 39 tipos diversos de fenômenos que se passavam com Eusapia Palladino. Os incidentes que se seguem devem ser lembrados porque bem podem ser classificados sob o título de provas malucas. De uma sessão em Roma, em 1894, em presença do professor Richet, do Dr. Jean Knotzing,
do professor Lombroso e de outros, o relatório diz o seguinte: esperando obter o movimento de um objeto sem contato, colocamos um pedacinho de papel dobrado em forma de A sob um copo em cima de um disco de papelão fino. Nada se tendo verificado, não quisemos fatigar a médium e deixamos as coisas em cima de uma grande mesa. Então tomamos os nossos lugares em redor da mesinha, depois de havermos fechado cuidadosamente todas as portas, cujas chaves pedimos aos convidados que guardassem nos bolsos, para que não nos acusassem de não havermos tomado todas as precauções. A luz foi apagada. Logo ouvimos soar o copo sobre a nossa mesa e, tendo acendido uma luz, encontramo-lo em nosso meio e na mesma posição, emburcado e cobrindo um pedacinho de papel. Só que o papelão estava faltando. Em vão o procuramos. Terminada a sessão, conduzi os convidados mais uma vez para a antecâmara. O Sr. Richet foi o primeiro a abrir a porta, bem aferrolhada por dentro. Qual não foi a sua surpresa quando percebeu, perto da soleira da porta e do outro lado, na caixa da escada, o disco que tanto procuráramos. Apanhou e todos reconheceram o papelão que fora posto debaixo do copo. Uma forte prova digna de registro de que o Sr. de Fontenay fotografou várias mãos que apareciam sobre a cabeça de Eusapia, e numa das fotografias as mãos da médium aparecem bem seguras pelos investigadores. Essas fotografias são reproduzidas nos Anais of Psychical Science, de abril de 1908, página 181 e seguintes. Na sexta e última sessão dessa série em Gênova, com o professor Morcelli, em 1906 e 1907, foi obtida uma prova decisiva. A médium estava amarrada no divã com uma larga faixa, como as camisas de força usadas nos asilos. Morcelli, com a experiência de um alienista, realizou a operação e ainda amarrou os seus punhos e tornozelos. Depois foi acesa uma lâmpada vermelha de 10 velas. A mesa, que estava livre de qualquer contato, movia-se de vez em quando. Foram vistas pequenas luzes e uma mão. Num dado momento, abriu-se uma cortina em frente à cabine, deixando ver a médium estirada e bem amarrada. Diz o relatório, os fenômenos eram inexplicáveis, de vez que, dada a sua posição, qualquer movimento era impossível. Aqui estão, em conclusão, os relatos de 2 casos, entre muitos, de materializações convincentes. O primeiro é descrito pelo Dr. Giuseppe Venzano, nos Anais of Psychical Science, volume 6, página 164, de setembro de 1907. A luz foi providenciada por uma vela, permitindo que se visse a figura da médium. A despeito da pouca luz, eu podia ver distintamente a senhora Paladino e meus companheiros. De súbito, percebi que de trás de mim havia uma forma, bastante alta, que estava inclinando a cabeça sobre o meu ombro esquerdo e soluçando violentamente, tanto que os presentes ouviam os soluços. Beijava-me repetidas vezes. Percebi claramente os traços fisionômicos, que me tocavam o rosto, e senti os seus cabelos finos e abundantes em contato com a minha face esquerda, de modo que eu tinha certeza de que era uma mulher. Então a mesa começou a mover-se pela tipologia, deu o nome de uma ligação de família, de todos desconhecida, exceto por mim. Tinha morrido algum tempo antes e, devido a uma incompatibilidade temperamental, houve sérios desacordos com ela. Eu estava tão longe de esperar essa resposta tipológica que a princípio pensei que fosse mera coincidência de nome, mas enquanto mentalmente eu fazia tal reflexão, senti uma boca, com um sopro quente, tocar minha orelha esquerda e sussurrar, em voz baixa, em dialeto genovês, uma porção de frases que os assistentes podiam ouvir. Essas sentenças foram interrompidas por um soluço e o tema era, repetidamente, o pedido de perdão de injúrias feitas a mim, com uma riqueza de detalhes ligados a assuntos familiares que só poderiam ser conhecidos da pessoa em questão.
O fenômeno parecia tão real que me vi obrigado a responder aos pedidos de desculpas com frases afetuosas e, por minha vez, pedir perdão se qualquer ressentimento pelos mal-entendidos tinha sido excessivo. Mal eu tinha pronunciado as primeiras sílabas e duas mãos, com excessiva delicadeza, se aplicaram sobre os meus lábios, evitando que eu continuasse. Então a forma me disse obrigado, abraçou-me, beijou-me e desapareceu. Com outros médiums tem tido melhores materializações do que esta e com melhor luz, mas no caso havia uma prova interior e mental de identidade. O último exemplo que daremos ocorreu em Paris, em 1898, numa sessão em que se achava presente Flammarion, quando o Sr. Libocaine se dirigiu em árabe a um espírito materializado e disse: Rosália, se és tu que te encontras entre nós, puxa-me 3 vezes o cabelo na parte posterior da cabeça. Cerca de 10 minutos depois e quando o Sr. Libocaine quase havia esquecido o pedido, sentiu que lhe puxavam o cabelo 3 vezes, exatamente como havia pedido. E disse: certifico este fato que, além disso, constituiu para mim a mais convincente prova da presença de um espírito familiar junto a mim. E acrescenta que é desnecessário dizer que Eusapia não sabe árabe. Os adversários e uma parte dos pesquisadores de psiquismo acham que os fenômenos que ocorrem numa sessão têm pouco valor probante, porque os observadores comuns não conhecem os recursos dos mágicos. Em 1910, em Nova York, o Dr. Edward Carrington levou a uma sessão de Eusapia o Sr. Ward Weston, que ele descreve como o mais notável mágico da América. O Sr. Thurston que, com o seu assistente, controlava as mãos e os pés da médium em boa luz, descreve: testemunhei pessoalmente as levitações da mesa da Sra. Palladino. E estou absolutamente convencido de que os fenômenos que vi não eram devidos à fraude e não foram executados nem por seus pés, nem por seus joelhos ou mãos. Ele se prontificou a dar $1000 a uma instituição de caridade se provassem que essa médium não era capaz de levitar uma mesa sem um dispositivo para truque ou fraude. Perguntar-se-á qual o resultado de tantos anos de investigação com essa médium. Certo número de cientistas, sustentando o Concílio Davi Brewster que o espírito seria a última hipótese que admitiriam, inventaram hipóteses engenhosas para explicar os fenômenos, de cuja autenticidade estavam convencidos. O coronel de Rochas procurou explicá-los pelo que chamou exteriorização da motricidade. O Sr. Libocaine falava de uma teoria dinâmica da matéria. Outros pensavam numa força endêmica e numa consciência coletiva ou na ação da mente subconsciente, mas aqueles casos, bem autenticados, onde a operação de uma inteligência independente se mostrava claramente, tornou insustentáveis essas tentativas de explicação. Vários experimentadores foram forçados a aceitar a hipótese espiritual como a única que explicava todos os fatos de maneira razoável. O Dr. Venzani diz: no maior número das formas materializadas por nós percebidas, quer pela vista, quer pelo tato, ou pela audição, foi-nos possível reconhecer pontos de semelhança com pessoas mortas, geralmente nossos parentes, desconhecidos da médium e apenas conhecidos dos presentes relacionados com os fenômenos. O Dr. Edward Carrington vacila, considerando a opinião da Sra. Sedgwick de que é inútil especular se os fenômenos são de caráter espiritual ou se representam alguma lei biológica desconhecida, até que os fatos se hajam estabelecido por si mesmos. Diz: devo dizer que, antes de eu mesmo realizar sessões, também concordava com o ponto de vista do Sr. Sedgwick. E acrescenta: minhas próprias sessões me convenceram finalmente de modo conclusivo de que os fenômenos verdadeiros devem ocorrer, e que, neste caso, a questão de sua interpretação se esclarece à minha frente. Penso que não só a hipótese espiritual se justifica como uma teoria aceitável, mas que é, de fato, a única capaz de uma explicação racional dos fatos. Como dissemos de início,
A mediunidade de Eusapia Paladino era semelhante à de outros, mas tinha ela a vantagem de chamar a atenção de homens de influência, cujo relato público de seus fenômenos teve um prestígio de que não gozaram as descrições feitas por gente menos conhecida. Especialmente Lombroso registrou as suas convicções na conhecida obra Morte, e depois, After Death, What? Aparecida em 1909. Eusapia foi um instrumento de demonstração de certos fatos não aceitos pela ortodoxia científica. Para o mundo é mais fácil negar esses fatos do que os explicar, o que constitui a norma geralmente adotada. Aqueles que procuram explicar toda a mediunidade de Eusapia por meio do hábito aparente de enganar, consciente ou inconscientemente, os assistentes, apenas procuram enganar a si mesmos. Que houve esses truques é fora de dúvida. E Lombroso, que endossa a legitimidade de sua mediunidade, assim descreve os truques. Muitos são os engenhosos truques que ela emprega, quer no estado de transe, isto é, inconscientemente, quer não. Por exemplo, libertando uma das mãos, seguras pelos controladores, com o objetivo de mover objetos próximos, fazendo toques, levantando devagarinho as pernas da mesa, quer com os joelhos, quer com um pé, fingindo arranjar os cabelos e aproveitando a circunstância para colocar uma mecha sobre o prato de uma balança pesa-cartas, a fim de movê-lo. Fui vista por Pfeiffer, antes da sessão, colhendo furtivamente flores no jardim, para fingir algum transporte, aproveitando a obscuridade da sala. E ainda sua profunda tristeza é a de ser acusada de trapaça durante a sessão, por vezes, também, acusada injustamente. Força é confessar, porque agora temos certeza que membros fantásticos são ajustados ao seu corpo e atuam como substitutos, quando foram sempre tornados como sendo os seus próprios membros, apanhando-os no momento de realizar uma trapaça. Em sua visita à América, já no seu declínio, quando seus dons estavam em declínio também, foi pilhada nesses truques e de tal modo ofendeu os assistentes que estes se afastaram, mas Stuart Weston, o famoso ilusionista, diz que resolveu pôr tudo isto de lado e continuar a sessão, cujo resultado foi uma autêntica materialização. Outro conhecido assistente depõe que no próprio instante em que a censurava por mover um objeto com a mão, outro objeto, bastante longe dela, moveu-se ao longo da mesa. Seu caso é na verdade peculiar, pois deve ser dito com mais verdade a seu respeito, do que em relação a qualquer outro médium, que ficou provado que possuía poderes psíquicos e também que, mais do que nenhum outro, aproveitou esses poderes para enganar. Nisto, como sempre, o que conta é o resultado positivo. Eusapia tinha uma depressão característica do parietal, causada, ao que se diz, por um acidente na infância. Tais defeitos físicos muito comumente estão associados com poderosa mediunidade. É como se a fraqueza física causasse aquilo que pode ser descrito como um deslocamento da alma, de modo que esta fica mais destacada e capaz de ações independentes. Assim, a mediunidade da Sra. P perseguiu-se a duas operações internas, a de me acompanhou a sua diátese tuberculosa. Muitos outros casos podem ser citados. Sua natureza era histérica, impetuosa e irrequieta, mas possuía alguns traços bonitos. Dela diz Lombroso que possuía uma singular bondade de coração, que a levava a distribuir o que ganhava com os pobres e com as crianças, para aliviar os seus infortúnios, o que a impelia a sentir uma ilimitada piedade pelos velhos e pelos doentes, a ponto de passar noites em claro, pensando neles. A mesma bondade de coração a leva a proteger os animais que estão sendo maltratados, advertindo asperamente o cruel opressor. Esta passagem deve chamar a atenção dos que pensam que as forças psíquicas cheiram a diabo. 16. Grandes médiuns de 1870 a 1900. Charles H. Foster, Madame de Esperance, William Eglinton,
Stanton Moses houve muitos médiums notáveis e alguns notórios, no período que vai de 1870 a 1900. Destes Tedeome, Slade e Monk já foram mencionados. 4 outros, cujos nomes viverão na história do movimento, são o americano C. H. Foster, Madame de Esperance, Eglinton e o reverendo W. Stanton Moses. Daremos agora um ligeiro histórico de cada um deles. Charles H. Foster teve a sorte de ter um biógrafo que o admirava tanto a ponto de chamá-lo o maior médium espiritual desde Swedenborg. Há uma tendência da parte dos escritores de exagerar o valor de um dado sensitivo com que se põem em contato. Nada obstante, o Sr. George C. Bartlett, no seu T. Silencer, mostra que tinha estreita ligação pessoal com Foster, e que este era realmente um médium muito notável. Sua fama não se limitava à América, pois ele viajou muito e tanto visitou a Austrália quanto a Grã-Bretanha. Neste último país fez amizade com Boeliton, visitou Kenneport e foi o modelo de Margrave em A Strange Story. Parece que Foster foi um clarividente de grande poder, e tinha a faculdade peculiar de dar o nome ou as iniciais do espírito que descrevia, exibindo nome ou letras sobre a própria pele, geralmente no antebraço. Esse fenômeno era tão frequentemente repetido e tão severamente examinado que o fato não pôde ser posto em dúvida. O que seria a causa do fato é outra questão. Havia muitos outros pontos na mediunidade de Foster que sugeriam uma projeção da personalidade antes que uma inteligência exterior. Por exemplo, é francamente incrível que espíritos dos grandes que se foram, como Virgílio, Camões e Cervantes, tivessem estado à espera desse letrado da Nova Inglaterra. E, contudo, para confirmar o fato, temos a autoridade de Bartlett, ilustrada com muitas citações, de que manteve conversas com tais entidades, e que lhe eram capazes de citar passagens e qualquer estrofe escolhida de suas copiosas obras poéticas. Tais exemplos de familiaridade com a literatura, muito acima da capacidade do médium, têm alguma analogia com testes de livros empregados nos últimos anos, onde uma linha de uma obra numa biblioteca é prontamente localizada. Isto não necessita a sugestão da presença do autor de tal volume, deve antes depender de algum poder indefinido no etérico liberto do médium, ou possivelmente de alguma outra entidade de natureza de um guia, que pudesse rapidamente colher a informação de maneira sobrenatural. Os espiritualistas extremaram tanto o caso que não é possível emprestar a todos os fenômenos psíquicos o valor que lhes atribuem, e o autor confessa ter observado com frequência que algures, em data anterior, o médium consultou impressos ou escritos que nos são trazidos depois fora das condições normais. O dom peculiar de Foster, pelo qual as iniciais eram estampadas em sua carne, tinha resultados cômicos. Bartlett conta como um certo Sr. Adams consultou a Foster. Quando ia saindo, Sr. Foster lhe disse que em toda a sua experiência jamais tinha visto um indivíduo trazer tantos espíritos. A sala estava literalmente cheia deles, indo e vindo. Às 2 da manhã seguinte Sr. Foster me chamou dizendo: George, quer fazer o favor de acender o gás? Eu não posso dormir. O quarto está cheio da família Adams e parece que estão escrevendo seus nomes em mim. E com grande admiração minha, a lista de nome da família de Adams estava gravada em seu corpo. Contei 11 nomes diferentes. Um estava escrito na testa, outros nas costas. Tais anedotas certamente contribuem para as piadas dos trocistas, mas nós temos aqui uma prova de que o senso de humor será maior do outro lado. O dom das letras escarlates sobre a pele de Foster parece bem comparável ao conhecido fenômeno dos estigmas que aparecem nas mãos e nos pés das beatas. Num caso, a concentração do pensamento do indivíduo sobre um assunto teve um resultado. No outro, pode ser que a concentração de uma entidade invisível tenha um efeito semelhante. Devemos nos lembrar que somos todos espíritos, dentro ou fora do corpo, e temos os mesmos poderes, em graus variáveis.
A opinião de Foster sobre sua própria condição parece ter sido muito contraditória, pois frequentemente declarava, como Margaret Fox Canius Davenport, que não se arriscava a dizer que seus fenômenos eram devidos a seres espirituais, quando, por outro lado, todas as suas sessões eram conduzidas na clara suposição de que assim eram. Desta maneira, descrevia ele minuciosamente a aparência do espírito e dava mensagens em seu nome para os parentes vivos. Como Dedeome, era excessivamente crítico dos outros médiuns, e não acreditava no poder fotográfico de Muller, embora tal poder fosse bem atestado em si próprio. Parece que possuía, em grau exagerado, o espírito volátil do médium típico, facilmente influenciável para o bem e para o mal. Seu amigo, que era claramente um observador atento, dele diz: ele era extravagantemente dúplice. Não era apenas Dr. Jekyll e Sr. Hyde, mas representava meia dúzia de diferentes Jekylls e Hydes. Era estranhamente dotado e, por outro lado, lamentavelmente deficiente. Era um gênio desequilibrado e, por vezes, eu diria insano. Tinha um coração realmente tão grande que abarcava o mundo, lágrimas pelos aflitos, dinheiro para os pobres, e as fibras de seu coração eram tocadas pelas alheias misérias. Outras vezes seu coração se encolhia como se desaparecesse. Tornava-se desalmado e petulante como uma criança, até abusar dos melhores amigos. Atirou fora muitos amigos, como um bagual indomável. Não havia freios que lhe servissem. Foster não era vicioso, mas era absolutamente incontrolável. Tinha que seguir o seu caminho, muitas vezes um caminho errado. Como uma criança, parecia nada prever. Dava a impressão de viver para o dia, despreocupado com o amanhã. Se fosse possível, fazia exatamente o que queria, sem olhar as consequências. Não ouvia conselhos de ninguém, apenas porque não podia. Parecia impermeável às opiniões alheias e aparentemente cedia aos desejos alheios, mas apesar de tudo não se estragou muito e continuou em perfeita saúde até o fim. Quando se lhe perguntava como vai a saúde, sua resposta favorita era excelente. Estou todo vendendo saúde. A mesma natureza dupla se mostrou em seu trabalho. Por vezes era capaz de sentar-se a uma mesa o dia inteiro e entrar pela noite, sob um tremendo esforço mental. E o fazia dia após dia, noite após noite. Então vinham dias e semanas em que não fazia absolutamente nada, jogando centenas de dólares e agastando as pessoas sem razão aparente, a não ser que se encontrasse em disposição folgazã. Madame d'Espérance, cujo verdadeiro nome era a Sra. Hope, nasceu em 1849 e sua carreira se estendeu por mais de 30 anos, numa atividade que alcançou o continente e a Grã-Bretanha. Apareceu em público graças a T.P. Barkas, cidadão muito conhecido em Newcastle. A médium era então uma mocinha de educação da classe média. Entretanto, quando em semi-transe, demonstrava em grau notável aquele dom de sabedoria e conhecimento que São Paulo coloca no topo de sua categoria espiritual. Barkas descreve como preparava extensas listas de perguntas que cobriam quase todos os setores da ciência e como as respostas eram escritas rapidamente pela médium, geralmente em inglês, mas por vezes em alemão ou mesmo em latim. Resumindo essas sessões, o Sr. Barkas exprime: deve ser geralmente admitido que ninguém pode, por um esforço normal, responder com detalhes a perguntas críticas ou obscuras, em muitos setores difíceis da ciência com que se não é familiarizado. Além disso, deve admitir-se que ninguém pode ver normalmente e desenhar com minuciosa precisão em completa obscuridade, que ninguém pode, por meios normais da visão, ler o conteúdo de uma carta fechada no escuro, que ninguém que ignore a língua alemã possa escrever com rapidez e exatidão longas comunicações em alemão. Entretanto, todos esses fenômenos foram verificados com esse médium e são tão acreditados quanto as ocorrências normais da vida diária. Devemos admitir, entretanto,
que enquanto não conhecermos os limites a que pode chegar a força produzida pela libertação parcial ou total do corpo etérico, não podemos com segurança atribuir tais manifestações à intervenção dos espíritos. Eles mostraram uma notável individualidade psíquica muito pessoal e, possivelmente, nada mais que isso. Mas a fama de Madame de Espérance como médium depende de muitos dons que eram, sem dúvida, mais espirituais. Temos um relato muito completo desses dons, pela sua própria pena, pois ela escreveu um livro intitulado Shadowland, que se pode alinhar com o Magic Staff 97 de A.J. Davis, e com Tibia Jennings Officership, de Turvey, assim como entre as mais notáveis autobiografias psíquicas de nossa literatura. Não é possível lê-lo sem se ficar impressionado pelos bons sentimentos e pela honestidade da escritora. A exemplo de outros sensitivos, ela narra como em sua infância brincava com espíritos de crianças, que lhe eram tão reais quanto as vivas. Essa força de clarividência permaneceu em toda a sua vida, mas o dom mais raro da materialização lhe foi adicionado. O citado livro contém fotografias de Yolanda, uma bonita moça árabe, que era para essa médium o que Katy King foi para Florence Cook. Não era raro que se materializasse quando Madame de Espérance estava sentada fora da cabine, sendo vista inteiramente pelos assistentes. Assim, a médium podia ver a sua própria emanação estranha, tão íntima e, contudo, tão distinta. Eis a sua própria descrição. Sua roupagem leve permitia que se visse muito bem a bela cor azeitonada de seu pescoço, dos ombros, dos braços e dos tornozelos. Os longos cabelos negros ondulados desciam pelos seus ombros até abaixo do peito e eram atados por uma espécie de turbante pequenino. Suas feições eram miúdas, corretas e graciosas. Os olhos eram negros, grandes e vivos. Todos os seus movimentos eram cheios daquelas graças infantis ou como os de uma jovem gazela, quando a vi, entre tímida e decidida, por entre as cortinas. Descrevendo as suas impressões durante uma sessão, Madame de Espérance fala da sensação de uma como que teia de aranha, que estivesse em torno de seu rosto e de suas mãos. Quando uma fraca luz penetrou por entre as cortinas da cabine, ela viu uma massa vaporosa esbranquiçada, flutuando em seu redor, como o vapor de uma locomotiva e, além disso, evoluindo para uma forma humana. Uma sensação de vazio começou, assim que aquilo que ela chamou de teia de aranha se apresentou. Então perdeu o controle de seus membros. O honorável Alexander Aksakov, de São Petersburgo, conhecido pesquisador do psiquismo e redator do Psychische Studien, descreveu em seu livro um caso de desmaterialização parcial, a Casio-F Partial Dematerialization, uma sessão extraordinária, na qual o corpo dessa médium dissolveu-se parcialmente. Comentando o fato, observa ele, o fato frequentemente notado, da semelhança da forma materializada com a médium, tem aqui a sua explicação natural. Como a forma é apenas um duplo da médium, é natural que ele tenha todos os aspectos. E, diz Aksakov, isto deve ser natural, mas é igualmente natural que provoque o ridículo dos cépticos. Uma experiência mais ampla, entretanto, os convenceria de que o cientista russo está certo. O autor assistiu a sessões de materialização onde viu os duplos do rosto da médium tão claramente à sua frente que estava pronto para denunciar um procedimento fraudulento, mas, com paciência e um acúmulo maior de força, viu mais tarde que outros rostos se formavam e que nenhum esforço mental poderia identificar ao da médium. Em alguns casos pareceu-lhe que forças invisíveis, dessas que produzem os seus efeitos sem se importarem com os equívocos daí resultantes, usaram a atual face física da médium inconsciente e enfeitaram com apêndices ectoplásmicos, a fim de transformá-lo. Noutros casos podia-se pensar que o duplo etérico da médium tivesse sido a base para uma nova criação. Assim acontecia algumas vezes com Katia King,
que ocasionalmente se parecia com Florence Cook quanto às feições, ainda quando diferisse profundamente na estatura e na coloração. Em outras ocasiões a figura materializada é absolutamente diferente. O autor observou as 3 fases da construção do espírito, no caso da médium americana, Senhora Ada Bezinete, cuja figura ectoplásmica por vezes tomava a forma de um índio musculoso e bem desenvolvido. A história de Madame Desperance corresponde muito exatamente a essas variedades de poder. O Sr. William Oxley, compilador e editor de um notável trabalho em 5 volumes, intitulado Angelique Revelations, descreveu 27 rosas produzidas numa sessão por Yolanda, a figura materializada, e a materialização de uma planta rara em flor. Sr. Oxley escreve: eu tinha fotografado a planta, Ixora crocata, na manhã seguinte, depois do que trouxe para casa e coloquei na minha estufa, aos cuidados do jardineiro. Ela viveu 3 meses, depois murchou. Tomei as folhas, muitas das quais abandonei, exceto a flor e 3 brotos que o jardineiro cortou, quando cuidava da planta. Na sessão de 28 de julho de 1890, na presença do Sr. Aksakov e do professor Butlerov, de São Petersburgo, um lírio dourado, de 7 pés de altura, ao que se diz, foi materializado. Foi conservado durante uma semana, durante a qual foram tiradas 6 fotografias, depois do que se dissolveu e desapareceu. Uma dessas fotografias aparece em Shadowland, página 328. Uma forma feminina, um pouco mais alta que Medium, e conhecida pelo nome de Yaeli, provocava maior admiração. Diz Sr. Oxley: vi muitas formas de espíritos materializados, mas a perfeição de simetria no rosto e a beleza da atitude jamais igualava a deste. A figura lhe deu a planta que havia materializado, então jogou para trás o véu, deu-lhe um beijo na mão e estendeu a sua, que ele beijou. Como estava exposta à luz, eu via perfeitamente a sua face e as mãos. O rosto era belo e as mãos macias, quentes e perfeitamente naturais, e, a não ser pelo que se seguiu, eu teria pensado estar segurando a mão de uma senhora permanentemente encarnada, perfeitamente natural, posto que esquisitamente bela e pura. Prossegue descrevendo como ela se afastou 2 pés da médium, na cabine e, à vista de todos, desmaterializou-se gradativamente, fundindo-se de cima para baixo, até que sua cabeça fosse vista no soalho, então essa diminuiu até que ficou um ponto branco, que desapareceu depois de alguns momentos. Na mesma sessão materializou-se uma forma de criança e pôs 3 dedos de sua mãozinha na do Sr. Oxley. Depois este a segurou e a beijou. Isto se deu em agosto de 1880. Sr. Oxley registra um fato muito interessante de grande valor probante. Quando Yolanda, a moça árabe, estava falando com uma senhora na assistência, a parte superior de seu vestido caiu e mostrou as suas formas. Verifiquei que as formas eram imperfeitas, pois o busto não era desenvolvido e o peito não era acentuado, o que constitui uma prova de que a forma não era uma figura preparada. Ele poderia ter acrescentado que também não era a da médium. Escrevendo sobre como um médium se sente numa materialização, Madame Desperance lança alguma luz sobre a curiosa simpatia que constantemente se nota entre o médium e a forma espiritual. Descrevendo uma sessão na qual estava sentada fora da cabine, diz ela: e agora aparece outra pequena forma delicada, com os bracinhos estendidos. Alguém colocado do outro lado do grupo levanta-se, aproximam-se e se abraçam. Ouço sons inarticulados. Ana, ó, Ana, minha filha, querida filhinha. Então outra pessoa se ergue e cerca o espírito com os braços. Nessa ocasião ouço soluços e exclamações, de mistura com bênçãos. Sinto meu corpo mover-se de um para outro lado. Tudo se torna escuro aos meus olhos. Sinto o braço de alguém em torno aos meus ombros. O coração de alguém bate contra o meu peito.
Parece que algo acontece. Ninguém está junto a mim, ninguém me presta a menor atenção. Todos os olhares estão lixados naquela figurinha branca esguia, nos braços das duas mulheres em pranto. Deve ser o meu coração que ouço batendo tão distintamente e, certamente, o braço de alguém ainda em meu redor. Jamais senti mais completamente um abraço. Começo a pensar. Quem sou eu? Sou aquela branca aparição, ou sou eu quem permanece sentada na poltrona? Aqueles são os meus braços em torno do pescoço da senhora mais idosa. Ou os meus são os que estão em minha frente, em meu vestido? Sou eu o fantasma? Se sou, como chamarei o ser que jaz na poltrona? Certamente, meus lábios são beijados, minhas bochechas estão orvalhadas de pranto, derramado abundantemente pelas duas senhoras. Mas como pode ser isto? Essa sensação de dúvida relativamente à nossa própria identidade é horrível. Desejo estender uma das mãos que se acham no vestido, mas não posso. Desejo tocar alguém para ter absoluta certeza de que eu sou mesmo ou se isto é apenas um sonho, se Ana sou eu ou se eu estou, de certo modo, nela dissolvida. Enquanto a médium se acha nesse estado de dúvida, outro pequenino espírito de criança, que se havia materializado, vem e põe as mãozinhas nas de Madame Desperance. Como me sinto feliz ao sentir esse toque, ainda que de uma criancinha. Minhas dúvidas a respeito de quem sou eu e onde me acho se vão. E enquanto experimento tudo isto, a branca forma de Ana desaparece na cabine e as duas senhoras voltam aos seus lugares, chorosas, sacudidas de emoção, mas intensamente felizes. Não é para admirar que um assistente das sessões de Madame Desperance, segurando a figura materializada, houvesse declarado que era a própria médium. A propósito, o ponto de vista de Aksakoff de um modo gera, é o seguinte. Alguém pode agarrar a forma materializada, segurá-la e ter a certeza de que apenas segura o médium, em carne e osso. E isto ainda não é uma prova de fraude da parte do médium. De fato, de acordo com a nossa hipótese, que é o que poderia acontecer se segurássemos o duplo da médium, quando se achasse de tal modo materializado, que não restasse senão o seu simulacro invisível, sentado por detrás da cortina. É óbvio que o simulacro, aquela pequena porção fluida e etérea, seria imediatamente absorvida na forma já completamente materializada, a qual, para ser a médium apenas faltaria aquele resto invisível. Na introdução escrita para o livro Shadowland, de Madame Desperance, Aksakoff rende um alto tributo a ela como mulher e como médium. Exprime que tanto quanto ele, ela se achava interessada em achar a verdade. Submetia-se de boa vontade a todos os testes que lhe impusesse. Um interessante incidente na carreira de Madame Desperance foi o seu êxito em reconciliar o professor Friese, de Breslau, com o professor Zorner, de Leipzig. O rompimento desses dois amigos ocorrera por força da profissão de fé espiritual de Zorner. Mas o médium inglês foi capaz de dar tais provas a Friese que ele não mais contestou as conclusões de seu amigo. Devemos salientar que, no curso das experiências de Huxley com William Eglinton Madame Desperance, foram feitos moldes de mãos e de pés de figuras materializadas, com punhos e tornozelos, cujas aberturas eram demasiado estreitas para permitir a saída dos membros, salvo por desmaterialização. Em vista do grande interesse tomado pelas moldagens em parafina, feitas em Paris, em 1922, através do médium Kluski, é curioso observar que a mesma experiência tinha sido feita com sucesso, e apenas noticiada pela imprensa psíquica, por esse estudante de Manchester já em 1876. A última parte da vida de Madame Desperance, passada principalmente na Escandinávia, foi amargurada pela doença adquirida no choque que sofreu no chamado desmascaramento, quando Yolanda foi agarrada por um imprudente pesquisador de Helsingfors, em 1893.
Ninguém mais do que ela demonstrou mais claramente quanto os sensitivos sofrem a ignorância do mundo que os rodeia. No último capítulo de seu notável livro o assunto é abordado. Conclui ela. Os que vierem depois de mim talvez venham a sofrer quanto eu tenho sofrido pela ignorância das leis de Deus. Quando o mundo for mais sábio do que no passado, é possível que os que tomarem as tarefas na nova geração não tenham que lutar, como lutei, contra o fanatismo estreito e os julgamentos duros dos adversários. Cada um dos médiuns focalizados neste capítulo teve um ou mais livros dedicados à sua carreira. No caso de William Eglinton é um notável volume, Twist to World 102 por J. Farmer que contém muito de suas atividades. Eglinton nasceu em Islington, em 10 de julho de 1857 e, após um breve período na escola, entrou para uma gráfica de um parente. Quando o rapazinho, era muito imaginoso, sonhador e sensitivo, mas, como tantos outros grandes médiuns na adolescência, não deu sinais de possuir qualquer dom psíquico. Em 1874, portanto aos 17 anos de idade, Eglinton entrou no grupo da família em cujo meio seu pai investigava os supostos fenômenos espirituais. Até então o grupo não havia obtido resultados. Quando, porém, o rapaz a ele se ligou, a mesa ergueu-se rapidamente do chão, a ponto dos assistentes terem que se pôr de pé a fim de manter as mãos sobre ela. Para a satisfação dos presentes as perguntas eram respondidas. Na sessão seguinte, logo na noite imediata, o rapaz caiu em transe e foram recebidas comunicações evidentes de sua falecida mãe. Em poucos meses sua mediunidade se havia desenvolvido, e ocorriam manifestações mais fortes. Sua fama de médium espalhou-se e ele recebeu numerosos convites para sessões, mas resistiu a todos os esforços para transformá-lo em médium profissional. Finalmente cedeu em 1875. Assim descreve Eglinton as suas sensações antes de entrar pela primeira vez na sala das sessões e a mudança que nele se operou. Minhas maneiras, antes de entrar nisto, eram as de um rapaz alegre, mas assim que me vi em presença dos investigadores, uma sensação estranha e misteriosa se apoderou de mim e eu não a podia superar. Sentei-me à mesa, resolvido a impedir qualquer manifestação, caso algo acontecesse. Esse algo aconteceu, mas eu não tinha forças para evitá-lo. A mesa começou a dar sinais de vida e de vigor. Subitamente ergueu-se do solo e pairou no ar, tanto que tínhamos de ficar de pé para ter as mãos sobre ela. Isto se deu em plena luz do gás. Depois respondeu inteligentemente às perguntas que lhe eram feitas e deu várias provas às pessoas presentes. A noite seguinte nos encontrou ansiosos por novas manifestações e com um grupo maior, pois a notícia se havia espalhado de que tínhamos visto fantasmas e falado com eles, e outras coisas parecidas. Depois de havermos lido a prece costumeira, em breve me pareceu que não era deste mundo. Veio-me uma sensação de êxtase e logo passei ao transe. Todos os meus amigos eram novatos no assunto e procuraram vários meios de me despertar, mas sem resultado. No fim de meia hora voltei ao estado consciente, sentindo um forte desejo de voltar àquele estado. Tivemos comunicações que, em minha opinião, provaram conclusivamente que o espírito de minha mãe realmente tinha voltado ao nosso meio. Então comecei a verificar quanto estivera enganado, quão terrivelmente vazia e material tinha sido a minha vida até então. Eu senti um prazer inacreditável em saber, sem sombra de dúvida, que aqueles que deixaram a terra poderiam voltar novamente e provar a imortalidade da alma. Na quietude de nosso grupo familiar, gozamos ao máximo nossa comunicação com os três passados e muitas foram as horas felizes que assim passei. Sob dois aspectos, os seus trabalhos se assemelham aos de Dedeume. Suas sessões geralmente eram feitas em plena luz e ele sempre se submetia de boamente aos testes propostos. Posteriormente, um forte ponto de semelhança se estabeleceu.
é que os fenômenos eram observados e registrados por muitos homens eminentes e por boas testemunhas críticas. Bem como homem, Eglinton viajou muito e sua mediunidade foi observada em muitos lugares. Em 1878 viajou para a África do Sul. No ano seguinte visitou a Suécia, a Dinamarca e a Alemanha. Em fevereiro de 1880,